Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus para todos os meus amados irmãos. Estamos aqui nesta segunda-feira, dia 13 de maio de 2024, começando uma nova semana de dias úteis, chamados, Lendo a palavra de Deus. Hoje vamos ler Levítico capítulo 12. Mas antes da leitura, peço aquela força, dá um like nesse vídeo, se puder compartilha aí nas suas redes sociais com os seus amigos, grupos de WhatsApp, grupos familiares, grupos de amigos, grupos de irmãos da igreja, outras redes sociais que você possa compartilhar também, estará fortalecendo aí o nosso canal. Se alguém é novato por aqui, não está inscrito e gostar desse conteúdo, se inscreva e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Dado o recado, vamos para a leitura. Um capítulo bem curtinho, de apenas 8 versículos. E interessante, um dia depois do Dia das Mães, porque o assunto é mãe aqui. Vamos lá? Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante o seu período menstrual. No 8º dia, o menino terá que ser circuncidado. Então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que se completem os dias da sua purificação. Se der à luz uma menina, estará impura por 2 semanas, como durante o seu período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Quando se completarem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. O sacerdote os oferecerá ao Senhor para fazer propiciação por ela, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que der à luz um menino ou uma menina. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, uma para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. Como esse texto trata de um único assunto e é um texto muito curto, eu vou dar uma explicação bem geral sobre esse assunto e depois eu vou responder uma pergunta que uma das nossas irmãs me fez pelo WhatsApp, alusiva ao texto anterior, sobre a questão de o tipo de animais que poderiam ser comidos. A gente fala lá mais na frente, mas vamos lá. Antes de comentar o texto, detalhes do texto, quero dizer o seguinte. A maioria dos estudiosos concordam que a Bíblia ela tem uma revelação progressiva. As pessoas foram compreendendo, conhecendo, entendendo Deus, seu modus operandi, durante o transcorrer da história. E o ápice de toda a revelação é Cristo. Então, quando a gente tem isso em mente, isso ajuda a compreender o contexto em que cada coisa foi escrita. É claro que o que é dito aqui a respeito do parto da mulher, eu falei que interessante ser um dia depois da celebração do Dia das Mães, porque trata de mãe, mas não é um assunto muito agradável, porque fala da impureza. O parto deixava a mulher impura. E havia essa determinação aqui de que quando era um menino era um período de purificação, quando era uma menina era outro período de purificação. Tem esse detalhe. E aí eu volto à questão da revelação progressiva. Isso aqui é resultado de uma mentalidade de uma época.
de um entendimento de uma época, de uma orientação nova para um momento específico. Hoje, nós estamos em outra realidade. Inclusive isso que eu estou dizendo, de que aquelas regras, e aí isso não vale só para a questão do parto, vale para todas as regras aqui do Velho Testamento. Todas estas regras têm que ser interpretadas à luz de Cristo, à luz do Novo Testamento. E à luz até das descobertas científicas da época atual. Isso tem que se contextualizar. Não estou dizendo, longe de mim, que a ciência mude a Bíblia, a palavra de Deus. Mas a própria Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, ou seja, ele é quem dá o verdadeiro entendimento. Ele é o ápice da revelação de Deus, ele veio na plenitude dos tempos. A Bíblia diz que tudo foi criado por ele, nele e para ele. E que para ele convergem todas as coisas. Lá em Apocalipse, João tem a visão de um livro selado e ele lamenta que uma voz no céu proclama que não foi achado nem no céu, nem na terra, nem no mundo espiritual, nem no mundo material alguém digno de abrir o livro. E aí João lamenta essa situação e o anjo diz para ele: não chores, porque o leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, veio para abrir o livro. Ele pode abrir o livro. Isso significa que a profecia é entendida à luz do Senhor Jesus Cristo. Isso vale para todas as profecias do Velho Testamento. Então, o que é que nós podemos dizer? Para a época, isso aqui era a máxima revelação. E nós vamos ver vários outros exemplos na continuidade da nossa leitura, de compreensões da época que foram modificados com a vinda de Jesus ou até com as descobertas científicas recentes. A gente tem outras compreensões. Por exemplo, naquela época, praticamente quase todo tipo de doença de pele, inclusive vitiligo e outras, eram consideradas chamadas de lepra, generalizadamente. Coisa que agora a lepra é especificamente a hanseníase, descoberta recente, certo? Então estou citando um exemplo concreto aqui para aplicar a esta realidade. Dito isto, vamos ao que o texto disse, destacar alguns detalhes. Olha aí, ó. Verso 1, disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, sexo masculino, estará impura por 7 dias, uma semana, assim como está impura durante o seu período menstrual. Já falei em leituras anteriores que todos os fluxos humanos, até saliva, a sêmen masculino, pus ou qualquer coisa que saísse da pele humana, de qualquer ferimento, era considerado algo impuro, como o sangue menstrual da mulher. Verso 3, no 8º dia o menino terá que ser circuncidado, era o símbolo do pacto de Deus com Abraão e com todos os israelitas. Então o menino do sexo masculino era circuncidado no 8º dia. Verso 4, então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. 33 dias com uma semana que já tinha transcorrido, eram então 40 dias o período total para a purificação da mulher, no caso do parto de um menino. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que se complete os dias da sua purificação. Ou seja, a pessoa impura não podia prestar culto a Deus até que passasse pelo processo de purificação. Verso 5, se der à luz uma menina, estará impura por 2 semanas. A menina era o dobro do tempo do menino. Como durante o seu período menstrual, nesse caso aguardará 66 dias para ser purificado do seu sangramento. 66 com 14, 80 dias para a recuperação, que também forçava a mulher ficar em casa, em repouso, que é o que a gente chama de resguardo, que hoje em dia muitas mulheres não usam, quase que não usam mais, os hospitais não recomendam mais, e às vezes mulheres fazem cesariana, que naquela época não era um procedimento, as mulheres tinham partos naturais,
e poucos dias depois já estão em atividades e os especialistas entendem que isso compromete a saúde futura da mulher, certo? Então essas recomendações, no final das contas, tinham um cunho de sabedoria para preservar a própria mulher durante as suas gravidezes e os seus partos. Versículo 6. Quando se completarem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. Por exemplo, lá no Novo Testamento nós vemos Maria cumprindo esse ritual depois do parto que ela teve em o Senhor Jesus Cristo. Versículo 7, o sacerdote os oferecerá ao Senhor para fazer propiciação por ela, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Era o ritual de purificação. Essa é a regulamentação para a mulher que der à luz um menino ou uma menina, obedecido esses prazos aí em cada caso. Verso 8, se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. A Maria e José, Maria levou duas rolinhas, 2 pombinhos lá para o sacrifício, mostrando que era de uma família de baixa condição financeira. Tá certo? Então, entendamos que isso era uma circunstância específica de uma época. À luz do Senhor Jesus, a Bíblia não tem lá no Novo Testamento um mandamento específico sobre essa questão do parto. Não tem. Mas diante das descobertas científicas modernas e também mediante o sacrifício de Cristo feito na cruz em nosso lugar, não há mais esta questão da impureza nem na menstruação, nem no parto. Com Cristo tudo isso foi desfeito. Não há a contaminação espiritual, não impede a pessoa de cultuar a Deus o fato de estar menstruada, de ter tido bebê, de ter alguma ferida purulenta na pele ou coisas desse tipo, não contaminam a pessoa espiritualmente à luz do Novo Testamento. Pode até causar doenças físicas, alguma coisa ser contagiosa assim, fisicamente para doenças físicas, mas não contaminação espiritual mediante o sacrifício de Cristo. Ficou entendida essa questão? Então, isso aqui era uma regra para aquelas circunstâncias, para aquele momento anterior ao sacrifício de Cristo em nosso lugar. Inclusive este cordeiro que era oferecido para a purificação da mulher, ou esta pombinha, ou essa rolinha que podia substituir o cordeiro no sacrifício, representava o sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar, para perdão dos nossos pecados. E esse sacrifício de Cristo é o que realmente nos purifica de todo o nosso pecado. Entendido? Vamos para a pergunta da minha irmã, que me mandou a pergunta no WhatsApp. Ela perguntou, ela ouviu o vídeo anterior, que nós falamos sobre animais puros e impuros, aves puras e impuras, peixes puros e impuros, quais podiam ser utilizados para a alimentação humana e quais não podiam ser utilizados. Foi o que nós lemos no capítulo anterior. Aí ela me mandou a seguinte pergunta. Pastor, minha irmã faz parte da igreja adventista e ela não usa nenhum tipo de carne, inclusive gordura de porco ela não usa na alimentação. E ela disse, o meu esposo compra banha de porco para utilizar como gordura na nossa alimentação. Isso tem algum problema? Como é que fica isso para nós? Respondendo, aí eu estou respondendo aqui no vídeo porque isso pode ser uma dúvida de outras pessoas. Eu vou lhe dizer uma coisa, isso vale para comer com sangue, como é o caso de galinha molho pardo, ou o famoso, parece que é chouriço, né? Que faz com carne de porco e põe o sangue do porco também naquele tipo de alimentação. Eu nem lembro se eu já comi isso. Houve uma época que eu comia carne, hoje eu não como carne. E não é por questão religiosa, e eu nem me considero um vegetariano, é porque eu não gosto de carne. Tem certo tipo de carne que eu não suporto nem o cheiro. Já comi muita carne. Já comi tocinho de porco, banha de porco, essa coisa toda, sem problema nenhum, quando eu gostava de carne.
E eu criei uma resistência à carne há quase 9 anos atrás. Então é por isso que eu não como. Mas, se você gosta, tem apetite para a carne, não há nenhum impedimento para alimentação em relação ao Novo Testamento. Ela perguntou, no final do áudio, ela perguntou assim, como é que nós ficamos em relação a isso? Nós ficamos com a palavra de Cristo. Nós, cristãos, ficamos com o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Qual o mandamento? E um mandamento encontrado em Marcos, leia. Marcos capítulo 7, versículos 17 a 23. Eu vou ler. Marcos 7. Eu poderia até pegar outros textos do Novo Testamento sobre essa questão de comida. Textos, por exemplo, do apóstolo Paulo. Mas para mim, para responder essa pergunta, as palavras de Jesus são definitivas. Resolve a questão de uma vez por todas. Olha o que é dito em Marcos 7, 17 a 23, diz: depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. E aí ele diz, porque foi falado na questão de purificação, a lavagem das mãos e tal, para purificação. Aí os discípulos chegam e questionam Jesus, né? Versículo 18, Jesus respondendo, será que vocês também não conseguem entender o quê? Perguntou-lhe Jesus, não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? E aí uma primeira explicação nisso. Pode até uma coisa que você ingira lhe fazer mal fisicamente. Quando ele diz que aquilo que o homem ingere não lhe torna impuro, não lhe torna impuro espiritualmente diante de Deus. É Jesus dizendo. Pronto, o que ele disse é lei para nós, é a nossa lei. Aí ele diz, verso 19, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Olha o final do verso 19. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. Você gosta de galinha molho pardo? Coma, não tem problema nenhum. Você gosta de banha de porco para preparar a sua comida? Coma, não tem problema nenhum. Você gosta de carne de porco, carne de peixe, carne de frango, carne de boi, carne de bode, carne de, sei lá. Tem acesso a essa carne? Não há problema. Não vai lhe afetar espiritualmente. Não vai. É isso que Jesus está dizendo. De novo, vou ler os versos 18. Ele diz assim, será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus, não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? E aí esse impuro, entenda, espiritualmente, quebrar sua comunhão com Deus, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado pelo organismo. E o final do verso 19, ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos, e o apóstolo Paulo diz que o nosso alimento, pela oração de súplica e gratidão, ele é abençoado. E não precisa ser rejeitado. Verso 20. E continuou, o que sai do homem é que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então Jesus declarou puro todos os alimentos. Aí eu quero dar uma palavra final sobre isso. Meu irmão, se isso lhe afeta, o apóstolo Paulo ensina isso lá em Romanos. Eu sugiro a leitura de Romanos capítulo 14. Leia Romanos capítulo 14. Se a questão de determinado alimento lhe pesa na consciência, não coma. Se você acha que vai pecar contra Deus por causa de alimento, não coma. E se você sente prazer em determinado tipo de alimento, recebe, gosta, né? Prefere? Também está aí a palavra de Jesus. Não vai lhe contaminar diante de Deus. Não vai fazer diferença. Não é uma questão do alimento em si. Aí Jesus alista uma série de coisas que realmente é o que contamina o ser humano espiritualmente diante de Deus. O quê? Imoralidade sexual, maus pensamentos, adultério, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, sensatez. E às vezes as pessoas presas a essas questões de alimentação
deixam passar essas coisas que são muito mais graves, aliás, que são graves realmente, sendo que o outro não é nada grave. Meu conselho é, você fica em dúvida, não coma. Você acha que vai lhe contaminar diante de Deus, quebrar sua comunhão com Deus? Não coma. Pronto. Você não vê essa palavra como definitiva de Jesus? Beleza, não coma. Eu não estou aqui para julgar quem come e quem não come. É como eu disse, eu tenho minha própria alimentação, eu não como carne já há quase 9 anos, e não é nem por ser vegetariano, militante que tem por aí, não é por causa de religião, de regras, eu não como porque não gosto. Meu organismo não aceita mais carne. Pura e simplesmente. É como uma pessoa que não gosta de cebola, outro que não gosta de, sei lá o que, de feijão, de quiabo, de jiló, ou sei lá. Tá entendendo? Então, esse é o princípio que deve nortear a nossa vida. Jesus declara limpo, puro, todos os alimentos. E Paulo diz que pela oração e súplica, os alimentos são santificados e fica apto para que nós os recebamos. Eu devo evitar servir de motivo de escândalo para quem quer que seja. Eu não quero atrapalhar a fé de ninguém. E condenar o outro por uso ou o que quer que seja, isso é pecado, certo? Então o que eu digo, sua consciência fica lhe acusando se você comer, não coma, pronto. Não coma. Você é livre para decidir. Aí o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Ele diz lá também, se o fato de comer carne vai escandalizar meu irmão, eu largo de comer carne. Então é uma questão de consciência pessoal, que nós devemos ter cuidado com essas coisas. Mas não que esse ou aquele alimento vá torná-lo impuro espiritualmente diante de Deus, não. Aí está declarado. Se você crê nessa palavra, amém. Essa é a verdade e a verdade é libertadora, inclusive neste aspecto. Compreendido? Se você concorda com o que eu disse, comenta aí. Se você discorda, também comenta, não tem problema nenhum. A gente pode se respeitar a opinião do outro, não precisamos ficar inimigo por causa disso, tá tudo certo da minha parte, ok? E aí de novo eu falo, se você gosta desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixa um like no vídeo, comenta aí, faça a sua pergunta, concorde ou discorde de mim, compartilhe nas suas redes sociais. Eu sigo a fala de uma pessoa que eu assisto às vezes aqui no YouTube. Ele diz assim, você gostou desse canal? Compartilha, gostou desse conteúdo? Compartilha com os seus amigos. Não gostou? Compartilha com os seus inimigos, tá tudo certo. Tá bom? Vamos orar então? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por um novo dia que o Senhor nos acrescenta e pela oportunidade de novas realizações. Obrigado pela nossa casa, pela nossa cama, pela noite de paz e o sono tranquilo, por acordar com saúde. Obrigado pelo trabalho, com que cada um ganhe o sustento da família. Obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor tem suprido em nossas mesas. Obrigado, Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesse dia, para que sejamos bênção do Senhor para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nos protegendo, nos suprindo, preservando a harmonia, o amor no meio da família. Se algum casal está em conflito, ó Pai, dê sabedoria para contornar a crise e restabelecer a paz. A humildade para pedir perdão, para reconhecer o erro e pedir perdão, e a boa vontade para perdoar, para harmonizar. Ó Deus, estabelece a paz entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos no seu trabalho, fazendo prosperar o seu trabalho. Se alguém está desempregado, que o Senhor abra portas de emprego para quem está desempregado. Se alguém está em crise financeira, dê soluções financeiras, dê sabedoria para administrar o recurso que o Senhor tem confiado a cada um. Ó Deus, se alguém está doente, faça milagres a seu favor, toca com o seu poder curador nos enfermos que estão doentes em casa, quem está nos hospitais, quem está nas UTIs, quem está desenganado pelos médicos, faça milagres a favor do seu povo. Se o Senhor
vai usar os médicos, os medicamentos, as cirurgias, as internações para a cura de alguém, seja feita a sua vontade acima de tudo, meu Pai. Que o Senhor nos cerque com a sua proteção por onde nós andarmos nesse dia, nos livrando de gente má, de acidentes, de doenças, de qualquer ataque do inimigo, meu Pai, que possamos prosseguir vigiando e orando para não entrar em tentação, sabendo que o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, como disse o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, e que em tudo o nome do Senhor seja glorificada em nossas vidas, em toda a nossa maneira de viver. Ó Deus, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz em nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo. Ó Deus maravilhoso, essa é a maior de todas as bênçãos concedida a um ser humano puramente pela sua graça e pelo seu amor. Aceita a nossa gratidão por tudo, nossas vidas consagradas no seu altar. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia nesse novo dia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui mais uma vez compartilhando a palavra de Deus uns com os outros, nossos entendimentos da palavra de Deus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.